Começo pedindo desculpa às pessoas que seguem o canal, às seletas pessoas aí, poucas, mas seletas pessoas que seguem o canal, pela lacuna, pelo hiato aí, por essa falta de constância, né, breve, por causa também da situação, né, estando trabalhando e tal, e às vezes trabalho pesado e tal, e estudando bem próximo do TCC, complica, já no estágio, complica a constância nos vídeos, tá? Esse vídeo agora trata do Weber, eu tentando encontrar em Weber especificamente o ponto que ele trata já me antecipando, né? Esse livro do Weber que fala de ciência e de política. Confesso que a primeira parte, a parte que trata de ciência, é bem confusa, não fica claro onde ele quer chegar, comparando aí o ensino científico da Alemanha e o ensino. O problema maior também é a questão do computador, sabe? Que já está nas últimas, já está demorando muito para carregar na internet e tal. Por isso está disputando cada vez mais. Então tem muito material já escrito, mas pouco material já finalizado por causa disso, dessa demora de baixar a produção. Sabe? Então eu coloquei aqui, o primeiro livro de ciência é horrível, dividindo aí na ciência e política, né, desse livro do Weber. Dá a impressão que juntaram lá e viram que a parte de política, essa parte estava pequena, juntaram com o que ele tinha pensado sobre ciência. É horrível. Weber recomenda a ação, a força, a fortaleza, no sentido de estimular aqueles que trabalham e estudam, estimula a lutar com os próprios meios, como recomendado por Maquiavel. Weber sinaliza sua visão a partir da economia, uma forma econômica de observar os fatos, uma forma científica. Depois a gente vai ver que também não é tão científico assim, né? Aí dá para identificar. O problema do Weber é de não crer no autodidatismo, uma forma de ver mais voltado ao formal, né? Ao convencional, né? Ao institucional, né, etc. Forma de ver como alguém informado, algo parcial a partir da formação acadêmica. Todo mundo sabe que, principalmente hoje em dia, né, a formação acadêmica não diz muita coisa. Ela garante o diploma, mas ela não reforça a autonomia, e ela também, a única coisa que ela pode garantir é um tipo de parcialidade, né, porque como a academia já é enviesada, pelo menos no Brasil desde a missão francesa, então não é grande coisa, né? Eu digo isso com relação às ciências humanas, né? Exatas eu não posso dizer muita coisa, especificamente da parte da filosofia, né? Eu coloquei aqui, está dizendo que se utiliza de ferramentas acadêmicas como na antropologia, algo experimentado no pensamento de gabinete, né? No sentido do conhecimento de gabinete, né? Claro que não só isso, né? Daí o Weber desce e começa a comparar o ensino da faculdade dos Estados Unidos, um assunto totalmente chato, né? Nada a ver com política, com o da Alemanha, né? Aí vai seguindo. Aí o Weber começa a esculachar o sistema de formação científica da Alemanha, dizendo que não tem ajuda de carreira, só entra os mais abastados e tal. Aí ele fala, no sistema americano é uma burocracia, mas há também apoio de pesquisa, havendo fé no candidato, há incentivo aí à pesquisa, né? Mas aí ele coloca um porém, né? Caso as suas expectativas fracassem, o patrocínio também finda, o candidato perde o apoio. Não sei em que isso tem a ver com política, mas é isso aí, essa primeira parte fala sobre isso, compara essas duas, a instituição da Alemanha com a dos Estados Unidos. Eu coloquei assim, dá para ver pelas críticas à prosperidade americana um recalque, isso que parece ser recalque que parte de alguém que compara o seu país com outro, como forma de verificar ineficiências e eficiência no seu e no outro. Assim também deixa claro a sua formação elitista, que ataca a elite sem dela se apartar ou distinguir. Coisa de mentiroso, né? De hipócrita, de demagogo, né? Daqueles que falam sobre o que imaginam, sem nunca terem experimentado. Como um pássaro
sonhador que narra o voo das imitações de seu horizonte, sem nunca ter voado de verdade. Quando Weber tenta ilodar o sistema capitalista citando ganhos e perdas de empresas imaginárias, eu me pergunto se o economista diz, pelo que pesquisa, sem conhecimento de causa, se teve ou não empresa ou comércio, ou se usou o laboratório utópico da sua torre de marfim. Digo isso por conta da vida preciosa e pouco laboral desse sujeito criador de teorias. O imponderável é uma das forças que rege o mundo. O sol é imponderável, transmite paz e guerra, de alguma forma contribuindo para a liberdade, coisa odiosa para Weber, Marx e toda a corja esquerdista. A democracia, tão amada pela esquerda, é o império da maioria, podendo essa maioria ser de filósofos ou de idiotas, como mencionado por Platão. A descrição de Platão, esses idiotas aí, muitas vezes eles compõem lá, fazem parte lá, ingressam em vários tipos de poder. Assim como o poder do capital, da força, do conhecimento, esses idiotas também podem ser catapultados aí, né, para algum cargo de liderança, né, o que é lastimável, mas o que sempre acontece, principalmente na área da política. Por isso Platão insistiu, né, exortou esse tipo de assunto, né, quanto a esse paradoxo. De um lado, um governante que pode ser tirano ou oposto, eleito pela maioria de sábios ou seu oposto. Por isso que a democracia tem esse viés aí dúbio aí, porque ao mesmo tempo que ela é popular, né, ela torna possível o voto de qualquer pessoa, ela torna possível o voto de entre aspas, qualquer pessoa, ou quaisquer pessoas. Então, se podendo essas pessoas aí, como ela é representativa, elegerem um canalha, como no caso do Brasil. E aí chega um ponto que Weber fala que as universidades são uma porcaria, que estão entregues a cegos, aí, com todo respeito aos cegos aí, as crianças, as universidades estão entregues a crianças utópicas, né? Por isso a importância de ler o livro Dankiller, da Síndrome de Peter Pan, muito atual para os dias de hoje. Desde a Revolução Francesa, as faculdades aí, elas perderam aos poucos, vieram perdendo, né, até chegar na era marxista, perdendo a pluralidade, o embate, o debate, a divergência, e aos poucos aí se convertendo em reduto e congraçamento, né? O debate deu lugar ao congraçamento e aduladores do marxismo. Como disse o Olavo de Carvalho, né? São aduladores, são doutrinadores pernetas, né? Monocráticos, caolhos. É essa parte que o Weber vai tratar dos grandes, né? Vai exaltar se vangloriar da formação da academia e tal. Só que ele deixa de falar que ele é playboy, né, cara? Ele é filho de jurista, de advogado e político, né? Então, assim, ele fala daquilo que nunca viveu, né? Ele defende os pobres que ele construiu na cabeça dele, sabe? De acordo com as coisas que ele viu, mas não viveu, sabe? Então aí eu vou me construindo aqui uma ideia de nuance, né? O que seria das coisas grandes sem as menores? O que seria das festas sem os garis? Das praças sem seus jardineiros? Dos médicos sem seus enfermeiros? Weber fala de ciência prática, e isso é grandioso. Mas um almofadinha, um janota, um embonecado, um casquilho, nunca experimentou, né, viver na pele do outro lado, né? Nunca foi aí chão de fábrica para entender realmente como as coisas funcionam. Um cara que veio da nobreza, casado com uma feminista, não tem aí noção, né, daquilo que propõe, né, daquilo que propõe, não tem essa experiência prática, porque nessa parte especificamente ele vai falar de uma experiência, de um valor, de uma experiência prática, mas eu fico pensando, que experiência prática? Eu falei da família, né? O pai do cara, com o mesmo nome, foi advogado e político. E aí o marxismo traiu, né, a herança da família, né, evangélica, que foi forjada aí dentro do caminho evangélico, né, para defender, né, o marxismo. O cara traiu a herança evangélica, um guenote, traiu como qualquer uranista trairia, traiu em nome da nova religião marxista, marxólogo, marxiana. Um cara desses
sem vivência prática alguma, se levanta, em tese, para falar sobre experiência viva. Isso daí, né, minha crítica a respeito dessa ideia dele de falar de ciência, mas sem ter vivido, né? Aí eu coloquei aqui uma pergunta: qual a experiência viva de um acadêmico puro? A da mordomia? A da ostentação? A experiência de gabinete? Ou a priori? Ele falou sobre o cárcere acadêmico como um vassalo que morre aos pés do seu provedor. E esse tipo de gente que formulou as teorias de esquerda. E aí vai entrar num tipo de pensamento maluco de colocar a inspiração como um elemento principal da ciência, sabendo que não negando, né, cara, mas colocando acima muitas vezes até da própria experiência, ou seja, a experiência no sentido de repetir até que se possa chegar no entendimento, que se possa repetir e sempre chegar no mesmo resultado, né? Então, assim, ele coloca no meio disso daí, sem qualquer base científica, a intuição, né? A intuição que seria propriamente ciência, sabe? Quem é intuitivo não pode ser científico, sabe? E aí eu entro num debate com ele com relação a isso. Enquanto ele defende a inspiração como elemento principal da execução da ciência, eu defendo o oposto, e a gente entra num embate então nessa parte. Daí eu começo, né? A inspiração nada vale. É etérea, é fugaz, não se repete, não é pragmática, não tem raiz. Vê-lhe se amarra à inspiração, como quem espera um bolo, um presente, só por saber se tratar de uma data especial. Então, o que é crer na inspiração? Crer que musas virão ao seu encontro? Crer que espíritos consoladores soprem notas ou que anjos adornem de conhecimento, pois boa parte do que fazemos se esconde nas leis da técnica, nas leis do observar, do esperar, do repetir, executando e registrando, algo distante da inspiração. Além do que, a inspiração está para o pensador passivo e a tentativa e erro para o ativo. O cálculo não é frio. O cálculo é o cálculo. Ele vai falar do cálculo lá, tipo assim, que loucura, né? Um economista romântico, né? Tipo assim, ele vai sentar o porrete desse sarrafo no cálculo, chamando ele de frio e tal. Eu coloquei: o cálculo não é frio, o cálculo é o cálculo, e tem por objetivo a verdade. Cálculos não contam histórias de ninar para crianças, não contam fábulas, não vestem fantasias, não sambam, não pulam fogueira, não dançam carnaval, não comemoram. Cálculo não consola com afagos, mas pode dispor bons resultados, que pode melhorar a vida. Deveria ter feito psicologia ao invés de economia. Cálculo, para terminar, não é sopa de letrinhas, não é lúdico, nem poderia ser. Cálculo não fica triste, cálculo não se emociona, cálculo não chora, não conta fábulas, não conta histórias, não se apega a romances. Cálculos não fazem serenata de amor. Não dá para esperar das coisas aquilo que elas não são. E aí parece que como a mente do Weber também é uma mente lunática, assim como a síndrome de Peter Pan, né, de todo esquerdista, ele acha que cálculo tem que pertencer a uma espécie de romantismo, sabe? Por isso que a esquerda se apega aí a essa ideia de mundo perfeito, de paraíso na terra, sabe? Do bom selvagem, por causa desses caras aí. Aí eu coloquei: esforço profundo parte da vontade, de querer de algum benefício financeiro ou material. Mas esforço não é inspiração, é o oposto disso. A inspiração só aparece no relaxamento, na inércia, na contemplação, na maturação, no respiro. Às vezes, quando buscamos uma coisa exaustivamente e não a encontramos, por acaso somos tocados pela inspiração, justamente quando esquecemos de buscar. A inspiração muitas vezes aparece de forma caduca, né? Quando nós esquecemos, ela surge, né? Com a água potável que só aparece quando o lodo se assenta. Como dizia Silvio Santos, né? A intuição é no máximo 30%, o resto é transpiração, é busca, é repetição. Intuição é bruxaria, é para os fracos, para os que só lamentam, para os que se alimentam com aquelas frutas podres, né?
caídas ao chão. Diferente da atividade dos que se arriscam, trepando, subindo no pé de uma árvore, alguma coisa qualquer. Eu coloquei aqui, parece que Weber confundiu a vontade com a inspiração. Querer muito alguma coisa nos move a buscar a técnica que só vem com a ajuda de outros, auxiliada com a capacidade autodidata. Isso nada tem de inspiração, pois inspiração instiga o que já é, vem depois do que já existe, né? Como um turbo de um automóvel que agrega valor em tempo limitado, um impulso, ou seja, nesse caso, impossível de prever ou invocar. E se a inspiração resolver? E se ela for burra, pobre, falha, pois nada garante boa inspiração? Um socialista é inspirado ou doutrinado? Como pode um doutrinado falar de inspiração? Pois um dos papéis da ideologia é matar a inspiração, matando a intuição. A ideologia leva tudo para a ideologia. E assim como a abóbora faz com o gosto da comida, mas tudo com abóbora é abóbora. Tudo com abóbora perde o gosto e ganha o mesmo gosto acentuado de abóbora. E aí, quando ele volta a falar de experiências pessoais, eu pergunto quais experiências pessoais teria passado uma almofadinha verde. A experiência de defender os proletários, sem ter sido um. Na vida sempre olhamos o que desconhecemos de forma romântica, como aqueles que desejam o mar, sem considerar o lixo, o sal, a maresia, o sol, a labirintite. As coisas ganham cores quando estamos longe, de perto os erros aparecem. Weber traiu os artistas vassalos da esquerda, colocando a arte abaixo de cachorro, sendo oposição às ciências, como se os artistas fossem como os esquerdistas, improdutivos, que sua arte fosse desnecessária. Assim como na ciência desejada por Weber, ele se coloca como divulgador do comunismo, mesmo sabendo que jamais existia. Diferente da ciência, o socialismo é um abismo. Weber não se preocupou com as ciências como um socialista, não se preocupa, pois para financiar a ciência é preciso capital, algo mal visto pelos comunistas radicais, o que torna esquizofrênico e contraditório. Para terminar, a pauta da inspiração. Inspiração é como uma boa onda que vem, mas pode não mais ocorrer no dia, na prova. É como o vento que impulsiona o barco, a velas, que quando não aproveitado, impulsiona bem, pois quando não aproveitado, impulsiona mal. A inspiração nunca se manifesta da mesma forma, assim como as águas descritas por Heráclito, que não são as mesmas, e águas passadas não movem muito. Eu termino essa parte aqui, esse primeiro pedaço de Weber, indo para o segundo, né, continuação dessa parte de ciência que é tediosa pra caramba, mas temos que passar para poder tentar entender aí o que ele teve aí por política, né? Esse Estado grande aí esse Leviatã que controla todas as coisas, né? Então, para chegar lá não tem que passar por esses caminhos aí estranhos aí, no mínimo. Até mais.